Continuando a leitura, terceira linha de cima para baixo. Para autores como Stuart Hall, a identidade contém tanto aquilo que escolhemos, como aquilo que não escolhemos. Aquela parte da vida que não controlamos é fundamental na formação da identidade. Assim, a exclusão racial, a discriminação sexual, a intolerância religiosa, por exemplo, são fatores sociais que as pessoas não controlam, mas que podem moldar suas identidades, né? Por exemplo, tenho certeza que vocês, por exemplo, têm costumes ou hábitos que são meio que quase instintivos, né? O fato de vocês terem esses hábitos, esses costumes que vocês não conseguem controlar, né, lógico que não é uma escolha de vocês, mas é uma escolha, né, do padrão de vida que vocês resolveram ter, né, conforme vocês são educados pelo Estado. Quando eu falo em características identitárias que nós não escolhemos, né, eu falo, por exemplo, na ideia de você obrigatoriamente, né, ter que se preparar tecnologicamente, né, ou intelectualmente para poder assumir ou encontrar uma vaga de emprego, né, dentro do contexto do mercado de trabalho para poder, de alguma forma, sobreviver, né? Quando eu falo isso, eu falo no que diz respeito a quê? Né, que a formação da nossa identidade, ela vai existir principalmente graças aos empecilhos sociais e políticos que o Estado passa a escolher por nós, né? E quando eu falo em escolher por nós, é só pensar na ideia do terceiro ano do ensino médio, né? Que obrigatoriamente, né, de uma forma consciente, vai ter que fazer o Enem. Por quê? Porque quase toda a vida desse indivíduo colocaram na cabeça dele que, se ele não fizer o Enem, o futuro dele ele pode estar, de alguma forma, em risco, porque ele não vai conseguir entrar numa faculdade ou algo parecido, né? Se você for perceber, essa característica do Enem já é uma característica que foi, de alguma forma, né, construída não por vocês, mas pelo contexto social das instituições educacionais, quando se fala em inserção nas universidades, né? E quando eu falo em características que nós escolhemos de acordo com os anos, né, eu falo no que diz respeito a nós passarmos a ter gosto ou passarmos a ter desejo por determinadas situações ou determinadas características existentes na sociedade por nossa conta própria, né, por nossa conta, né? Em qual sentido? No sentido de você escolher uma música, é uma música que você realmente se identificou, porque você sente que essa música, ela tem uma similaridade com a sua vida, né, ou com o que você está passando. A ideia de você decidir estar próximo de pessoas que você gosta, né, acaba que sendo uma escolha, né, a ideia de você seguir um padrão religioso, né, a ideia de você ter acesso às mídias sociais para poder estar, de alguma forma, a par de todas as questões políticas que acontecem no mundo, né, ou até mesmo a questão de você, de colocarem na cabeça de vocês que para vocês serem felizes ou conseguirem alguma coisa na sociedade ou no Estado, se faz necessário vocês terem poder aquisitivo, né? Não tem aquela história, né? Dinheiro nos faz feliz? Talvez não, talvez sim, mas dinheiro nos faz feliz a partir do momento que nós o temos para comprar determinadas coisas, né? E tal. Lógico que são características padronizadas da sociedade, né? Porque colocar o dinheiro como a única fonte de consumo, né, que se faz eficaz para o indivíduo conseguir os seus bens, né, acaba que sendo algo, de alguma forma, imposto pelos padrões capitalistas de acordo com o desenvolvimento industrial, de acordo com o desenvolvimento social e político, que faz com que o Estado sinta a necessidade de lucrar e faz com que o Estado sinta a necessidade de ter pessoas que moram neles
com dinheiro para poder consumir, para poder gastar e etc. Tá ok? Terceira linha, de baixo para cima, continuando a leitura. As identidades, elas comportam tanto nossas heranças culturais como as nossas novas formas de pensar o mundo, apresentadas pelas tecnologias da comunicação, né? Por exemplo, vou pegar uma característica que quase todo mundo sofre com isso, né? Quem nunca falou que vocês são parecidos com o pai, ou a mãe, ou algum tio, ou alguma tia de vocês, né? Quem nunca recebeu essa afirmação, nossa, fulaninho é tão parecido com o pai dela ou a mãe dela quando ela era pequena, né, ou quando ele era pequeno, né? Essas características acabam que sendo enraizadas na nossa mente, na nossa cabeça, né, não por escolha nossa, né, mas simplesmente por causa, né, da herança cultural, física, genética, por causa da herança de costumes, de hábitos que cada um de nós temos no decorrer dos anos, né? Como, por exemplo, muitos dizem que eu sou parecido com meu pai. Talvez eu nem precisasse ser parecido geneticamente com ele, né? O fato de eu conviver com ele desde que eu nasci até hoje, né, faz com que também eu seja parecido no que diz respeito a pegar determinados costumes dele, né, fazer com que determinados hábitos dele sejam meus hábitos, e isso faz com que a sociedade me veja uma cópia dele, né, e isso todo mundo sofre, né, com isso todo mundo sofre, tá ok? Outra coisa também, a cultura, né, ela tem uma característica ideológica, né, ela também tem uma característica política, né, e a ideia de ideologia, ela aparece a partir do momento que a cultura, ela passa a ser construída em um determinado contexto histórico, em um determinado contexto civilizatório que o indivíduo passa a ser influenciado por uma determinada fonte de pensamentos, né, ou por uma determinada fonte de correntes ideológicas que, de alguma forma, passam a ser, né, a característica moral da sua convivência em sociedade. Quando eu falo, por exemplo, e no que diz respeito ao que seja ideologia, né, vocês vão ter que pensar que ideologia é uma corrente, né, de ideias, ou um conjunto de ideias que passa a influenciar os indivíduos a seguir um determinado padrão de vida ou um determinado padrão moral, né, de comportamento que é repassado para ele de acordo com os anos, tá ok? Mas, levando em consideração a ligação entre cultura e ideologia, você vai perceber que a ideologia, ela só vai existir a partir do momento que a cultura daquele grupo social passa a ser construída, tá certo? Porque a partir do momento que determinados costumes, hábitos e valores passam a ser construídos por meio da cultura, isso se torna uma ideologia que pode ser pregada, pode ser repassada para as outras pessoas no decorrer dos anos, tá? Esse texto que eu peguei, né, é um texto que tem no livro de vocês, né, Ideologia e Cultura, que eu acho muito importante porque fala um pouco sobre o contexto da realidade social e, ao mesmo tempo, da realidade cultural enquanto materialidade, tá? Vamos lá, uma leitura básica. Muitas manifestações culturais são expressões da ideologia. Esse conceito expressa um fenômeno que ocorre no plano das ideias e pensamentos sobre a realidade material com efeito sobre as ações sociais, né? Vamos pegar um exemplo bem claro que está a nível do senso comum sobre cultura e ideologia. A religião, né? A religião, a religiosidade, né? A partir do momento que eu passo a seguir um determinado padrão religioso, e a partir do momento que eu percebo que esses padrões religiosos, eles são fundamentados em uma determinada tradição e que é seguida à risca, né, por meio dos valores, por meio
dos comportamentos éticos, por meio das regras, né, eu passo a ter, de alguma forma, uma ideologia enraizada, certo? Olha só outra coisa, segundo parágrafo. A palavra ideologia tem muitos sentidos e foi criada em 1801 pelo filósofo francês Tracy, que empregou como a ciência das ideias ou fatos da consciência, né? Vamos pensar naquela situação, né? Quem nunca se sentiu influenciado por alguém? Ou quem nunca se sentiu influenciado por uma determinada religião ou por um determinado conjunto de ideias que, de alguma forma, modificam totalmente os seus valores culturais ou seus valores familiares? Né? Com certeza todo mundo já passou por isso, né? E essa influência, né, ela vai ser reconhecida por Marx como alienação, né? Ela vai ser reconhecida pelos filósofos medievais como doutrinação, né? E essa característica de doutrinação só recebe aquelas pessoas que não têm uma fundamentação cultural forte daquilo que existe na sua vida, né? Ou seja, quando eu falo naqueles indivíduos que são doutrinados, eu falo naquelas pessoas que não tiveram uma cultura ou não têm uma identidade social forte o suficiente para crer naquilo que foi repassada para ela desde o seu nascimento, certo? Continuando, tá? A terceira linha de baixo para cima, segundo parágrafo. Ideologia também pode designar uma doutrina, como eu tinha falado, né? Um conjunto de ideias que influencia grupos sociais, legitimando formas de ação, tanto as doutrinas econômicas, políticas, filosóficas, né? Se você for ver, por exemplo, esse contexto das doutrinas filosóficas, positivismo, é uma ideologia. A política, essa ideia que nós tivemos em 2018, quando teve aquelas eleições de Bolsonaro e Lula, né? Se teve aquela ideia daqueles fanáticos que seguiam Bolsonaro e, ao mesmo tempo, aqueles fanáticos que seguiam Lula. Eles tinham determinadas ideias, determinados valores políticos a serem seguidos, né? E isso transforma as ideias dele em uma corrente ideológica a nível do senso comum, porque é uma corrente ideológica que passa a ser seguida praticamente por todos os indivíduos que fazem parte do padrão político da sociedade, tá? Terceiro parágrafo. Em meados do século XIX, Marx e Engels deram ao termo sua concepção política. Presente no dia a dia, a ideologia justifica posições que assumimos e nos dá a sua visão das relações sociais, que é baseada no grupo dominante. Ela se manifesta nas representações sociais, em palavras, sentimentos e condutas que se cristalizam nas crenças, nas religiões, na filosofia, no direito, na política e etc. Né? O Marx e o Engels, eles deram para a ideologia um conceito mais político, né, no que diz respeito ao indivíduo passar a desenvolver, a construir, né, uma posição mais eficaz sobre aquilo que vivencia em sociedade. Então, assim, essa posição que o Marx fala é aquela posição onde todas as pessoas elas passam a ter noção do que está acontecendo politicamente, né, nas suas classes sociais, nas suas classes étnicas e religiosas, e a partir daí, esse mesmo indivíduo ele passa a assumir um discurso defensivo sobre aquilo que acredita.